viverá. Mas de quê, igreja? Isso, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Efésios. Livro de Efésios está no Novo Testamento, é uma das epístolas do apóstolo Paulo. Efésios é uma das cidades da Ásia Menor. Na época de Paulo, Paulo esteve por 2 anos vivendo nessa cidade, ensinando a palavra de Deus aos efésios, e depois essa carta ficou aqui para a igreja, para o corpo de Cristo de todos os tempos, da nossa geração, hoje, para mim e para você. O livro de Efésios é um livro muito importante, é o livro que fala muito à igreja, como a igreja deve se comportar, como a igreja deve se expressar, como a igreja deve viver na terra para expressar aquilo que Deus é, para expressar o reino de Deus, para expressar a bondade do Senhor. Capítulo 5, Efésios 5, nós vamos começar a ler aqui o verso 1, vamos ler o 1 e o 2, eu quero que projete para mim. 5, 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O próximo: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Diga um glória a Deus, querido. Que bênção, que palavra maravilhosa. Esse capítulo 5, eu quero trabalhar com você nessa noite de hoje. O capítulo 5, que foi lido aí, o verso 1 e o verso 2, nós vamos ler outros versículos, e vamos trazer ênfase também a alguns versículos do capítulo 6. O título dessa mensagem é o ser antes do fazer. Fala comigo assim: o ser antes do fazer. Fala de novo: o ser antes do fazer. Interessante que o versículo 1 está nos chamando para sermos imitadores de Deus. Como que nós podemos imitar a Deus? Como que você pode imitar ao Senhor? Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para mim, é para um novo discípulo, é para um novo convertido, é para você que é crente, é para todos nós, para toda a igreja, para você que é jovem, rapaz, moça, para você que é homem casado, mulher casada. Como imitar a Deus? A face visível de Deus foi expressa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi a expressão visível de Deus, foi e é. Ele continua sendo a expressão visível de Deus. Nos evangelhos, você vai encontrar sobre Jesus. No Velho Testamento, você vai encontrar sobre Jesus. Nos profetas, você vai encontrar sobre Jesus. Nos Salmos, você vai encontrar sobre Jesus. Nas epístolas, no livro de Hebreus, você vai encontrar sobre Jesus. No Apocalipse, você vai encontrar toda a Bíblia falando sobre Jesus. Então, se você quer imitar a Deus, e esse é o chamado da igreja, para isso nós somos chamados, você tem que imitar a Jesus. Quantos querem imitar a Jesus? Ser imitador de Deus é ser imitador de Jesus, não é? E interessante entender isso, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é o que, igreja? Quem lembra? Fala comigo: nova criatura. As coisas velhas o que? Já ficaram para onde? Para trás. E tudo se fez novo. Tudo deve se fazer novo na nossa vida. Nós agora que aceitamos Jesus, você agora que é um cristão, você agora que é um crente, você tem um referencial na pessoa do Senhor Jesus, um referencial a quem você vai imitar. Então somos chamados para imitar Jesus. Nós, depois que aceitamos Jesus, Deus faz uma metamorfose na nossa vida, Ele faz uma transformação na nossa vida, para que nós não sejamos mais o que a gente era, mas que nós sejamos agora semelhantes a Ele, semelhantes a Cristo, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Esse é o chamado da igreja. A Bíblia diz também no livro de Tiago, que nós não somos chamados para sermos ouvintes
do Evangelho, mas praticantes da palavra de Deus. Então, o ser antes do fazer. Existe um chamado para a igreja para ser sal nesta terra, para trazer sabor a esta terra. Lá na padaria onde você vai, lá na mercearia onde você costuma ir, lá na rua, na quadra da sua casa, ali próximo da tua casa, com os seus vizinhos, você é chamado para ser um imitador de Cristo, você é chamado para trazer sabor àquelas pessoas. Você não pode se esconder de ser crente, pelo contrário, você precisa falar para todo mundo que você é crente, que você é um cristão. E você precisa dar bom testemunho, você precisa salgar lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua escola, você precisa salgar, você precisa, antes de tudo, você precisa ser, e sendo, porque a Bíblia diz que nós somos povo de Deus, amém, igreja? Você se alegra de saber que você é povo de Deus, que você é propriedade exclusiva do Senhor, você se alegra disso? Se alegra? Se alegra? Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você foi comprado por um preço muito alto. E você foi comprado para um propósito. Então, antes de você cumprir um propósito, você precisa ser. Você precisa carregar a essência do cristianismo, que é Deus. Você precisa imitar a Deus, a sua palavra, a sua conduta, a sua maneira de ser, o seu vocabulário, as suas palavras, as suas reações diante das dificuldades da vida precisam ser condizentes com um imitador de Deus. Você precisa ter as reações de Jesus diante das dificuldades, você precisa ter as palavras de Jesus diante das situações da vida. Você é chamado a ser um imitador de Deus. Imitador de Deus. Imitador de Deus. Eu quero aprofundar com você aqui. Coloca para mim o versículo 2 novamente de Efésios 5. Ele diz assim, no verso 1: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo é o nosso modelo. Ele coloca Cristo aqui como o nosso modelo. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Nós devemos nos entregar uns pelos outros. Devemos nos entregar a favor do pecador, daquele que está perdido, daquele que está longe de Deus, em amor. Nos entregar significa, querido, que você vai relacionar com essa pessoa, você não vai se esquivar de relacionar com os outros, você vai relacionar, e você vai relacionar em amor. Às vezes a pessoa pode até ser uma pessoa que não é tão dócil, pode ser até uma pessoa que agride você com palavras duras, mas você vai, em contrapartida, né, você vai revidar em amor. É por isso que lá no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus nos ensina que se alguém ferir a sua face, oferece também a outra. Esse é o Evangelho. Ser imitador de Cristo é exatamente isso. Ser educado, ser uma pessoa amiga, ser uma pessoa que fala com sabedoria, com graça, né? Lá na sua casa, no relacionamento da família, mas em todos os lugares, relacionar em amor. Então, Jesus é o nosso referencial. Mas eu quero seguir aqui, nesse capítulo 5 e nos primeiros versículos do capítulo 6, nós temos aqui 7 exortações. 7 exortações. O que é uma exortação? Uma palavra exortativa é uma palavra de ânimo, de incentivo, é uma palavra chamando a atenção nossa para algo que é importante e que a gente deve considerar e viver aquilo. Isso é uma exortação. Quando alguém que gosta de você, que te ama, te fala, olha, isso aqui é importante. Quando alguém até talvez te corrija com amor, né, no momento que você deslizou em alguma área, e a pessoa chega e fala, meu querido, olha, presta atenção, isso que você fez não foi legal, né? Mas olha aqui, se você fizer assim, vai ser melhor.
né? Se você agir dessa maneira, vai ser melhor. Então, sabe, isso é uma exortação. E nós encontramos aqui nesse texto de Efésios capítulo 5, no capítulo todo, né? Nós encontramos aqui 7 exortações importantes, bem direcionadas. A primeira é direcionada a todos os crentes, homens, mulheres, pessoas casadas, pessoas solteiras, para todos os crentes. E vai do versículo 2 até o 13. Vamos começar aqui no 3, porque o 2 a gente já leu. Coloca para mim aqui, Luiz, o verso 3. Entre vocês, agora que você é um crente, um cristão, um filho de Deus, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então ele está falando aqui de impureza. No mundo a gente tem impureza, tem tanta coisa errada, mas nós precisamos mudar o nosso pensamento. E então ele está falando, entre vocês não deve haver isso, né? Verso 4. Isso aqui é para todos os cristãos, para todos os crentes. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Olha, então ele está falando, ele está nos ensinando a substituir o padrão do mundo pelo padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? Ações de graças, gratidão, um coração grato pelas coisas boas que acontecem. Verso 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que palavra dura, né? No lugar dessa palavra gananciosa, tem uma outra versão que diz avarento, né? Impuro ou avarento. A avareza é uma idolatria. Uma pessoa avarenta é uma pessoa idólatra. É aquela pessoa que segura o dinheiro, é aquela pessoa que tem a mão fechada para dinheiro, né? Ele está idolatrando o dinheiro. Então ele está dizendo aqui que pessoas que são imorais, impuras, gananciosas ou avarentas, que é idolatria, não terão herança no reino de Deus, no reino de Cristo. O reino de Deus e o reino de Cristo é o mesmo reino, né? Verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha só, queridos, olha como está claro, o texto bíblico está nos ensinando de maneira muito clara, para que a gente possa ordenar a nossa vida, ordenar o nosso comportamento, ordenar as nossas atitudes, as nossas ações, porque, queridos, nós devemos nos moldar pelo padrão da palavra de Deus. Quando você se molda pelo padrão da palavra de Deus, você está se moldando por Cristo, porque Cristo é a palavra é Cristo. Se você quer parecer com Cristo, você precisa viver a palavra de Deus. Sim, amém? Precisa viver a palavra. Por isso que ele diz, Tiago diz, sede praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Verso 6. Portanto, não, verso 6, é o 6 mesmo. Não, o 6 nós já lemos, né? O 7. Portanto, não participe com eles dessas coisas, com as pessoas do mundo. Não participe desse tipo de palavreado, de piada indecente, de falar de uma pessoa, de criticar uma pessoa. Gente, sabe, cuidado com o que você fala. Cuidado. A Bíblia fala, lá no Evangelho, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha os seus pensamentos com a palavra de Deus, para que a tua boca libere palavras abençoadoras e não palavras torpes, palavras tolas, né? Verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Quantos podem dizer amém, Jesus? Fala assim, eu vou viver como filho da luz. Glória a Deus. Verso 9.
Pois o fruto da luz consiste. Agora ele vai falar qual é o fruto daquele que vive na luz de Deus. Em toda bondade, justiça e verdade. Próximo. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, o desafio aqui é aprender a discernir a mente do Senhor. Como que você vai discernir a mente? Como você vai discernir, entender, discernir é entender, compreender aquilo que agrada a Deus? Pela palavra. Então você tem que ser um leitor da palavra, querido. Você precisa viver a sua vida na presença de Deus. Você quer conhecer a Deus, quer ser um imitador de Deus, você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Viver na presença de Deus, ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, estar na igreja, participar, ter tempo com Deus, orar todos os dias, ter devocional todos os dias. Próximo versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, exponham as trevas à luz da palavra. Irmão, se você está vivendo de uma maneira, e a palavra de Deus está dizendo que a maneira que você vive é errada, sabe, você tem que mudar. A sua maneira está errada, viva de acordo com a palavra, lute, ore, jejue, não aceite ser derrotado, não aceite ser vencido pelo mundo, pelas trevas, porque o mundo vive nas trevas, mas nós vivemos na luz de Deus. Você é chamado para viver na luz de Deus, amém? Você é chamado para viver na luz de Deus. Fala assim: eu vou viver na luz de Deus. Verso 12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Verso 13. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. A luz de Deus, a luz da palavra, vai expor as trevas que existam porventura na sua vida. Eu sei que muita coisa você já mudou, mas, querido, nenhum de nós está pronto. Todos nós ainda temos áreas da nossa vida que precisam ser transformadas por Deus. Por isso você tem que se expor à palavra, para que pela palavra você possa receber a luz de Deus, a luz te iluminar, e você abrir mão daquilo que é trevas, e você viver na luz de Deus. Amém? Então esses versículos que nós lemos até o 13, eles falam de uma exortação a todos os crentes. Aqui está um direcionamento muito claro, como devemos viver a nossa vida, diferentemente do que vivíamos antes de Jesus, diferentemente do que vivem as pessoas do mundo, às vezes até da nossa própria família, talvez até amigos nossos. Por isso, querido, que os nossos melhores amigos não podem ser aqueles amigos do mundo. Você converteu, você tinha um amigão, você tinha uma turma de amigos do mundo, de amigas, você converteu, agora, querido, você tem que arrumar uma outra turma, a turma de amigos na igreja, porque se você converte e continua andando com aquelas pessoas, e não mudar, e não tiver a transformação, e não for parecido com Jesus, e não buscar ser parecido com Jesus, a sua transformação não vai acontecer, e é provável que você vai voltar para o mundão novamente. Muitas pessoas, infelizmente, experimentaram essa realidade, né? Então, relacionamento com as pessoas de um modo geral, nosso comportamento é o que nós vimos aqui, né, para que a gente possa imitar a Deus. A mudança que nós precisamos pedir todos os dias, que Deus faça, nos dê força para renunciar a um monte de práticas mundanas que a gente carregava. Então nós temos que pedir isso para sermos imitadores de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, Jesus. Agora, dos versículos 14 ao 18, ele vai nos ensinar a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como que relacionamos com Deus? Do 14 ao 18, vamos lá. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deus quer resplandecer na tua vida, mas você precisa do despertamento de Deus. O despertamento de Deus vem pela palavra. O despertamento de Deus vem por você andar na presença dEle. O despertamento de Deus vem por você ter uma vida de oração, de jejum, de busca de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Deus vai se revelar a você, Deus vai te dar força, Deus vai sarar você, na medida que você o busca. Quanto mais você o busca, mais a luz de Cristo resplandecerá na tua vida. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. Estamos falando sobre sabedoria na terça-feira. Verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade. Revisão de vidas, oportunidade. Instituto de Vencedores, oportunidade. Ir a Brasília na celebração, oportunidade. Vir no culto da campanha, oportunidade. Sabe, queridos, célula, oportunidade. O tal, oportunidade. Todos os dias você tem a oportunidade de ler a Bíblia na sua casa. Você está aproveitando essa oportunidade que você tem Bíblia disponível para você ler. Você está aproveitando, querido. Às vezes a gente tem Bíblia e não valoriza. Você sabe que nos países comunistas, como por exemplo China, como por exemplo Coreia do Norte, e países, alguns outros países, as pessoas não podem ter Bíblia. É proibido, não se acha Bíblia para comprar. Elas não têm a oportunidade de ler a Bíblia. Muitas delas têm um pedacinho, uma folha de uma passagem da Bíblia, de um livro da Bíblia, uma folha, que elas ficam lendo só aquilo o tempo todo, porque não tem a Bíblia toda, como eu e você temos disponível. Hoje no Brasil, você vai numa livraria evangélica, tem Bíblia para você comprar. Aqui na nossa igreja, na livraria da nossa igreja, tem Bíblia para você comprar. Muitas vezes eu fico olhando, muitas pessoas esquecem suas Bíblias, deixam lá atrás, deixam na cadeira, a gente guarda lá atrás, ninguém procura. Você precisa amar este livro. Você precisa amar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E amar quer dizer ler ela todos os dias, ter o compromisso de ler a Bíblia toda. Terminou de ler ela toda, começa a ler de novo, lê a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Leia o quanto você puder, leia a Bíblia todo dia. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, amém, amados? Aproveita essa oportunidade. Verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já perguntou para Deus seriamente, já buscou a Deus, já orou por isso? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Por que eu nasci? Com quem que eu devo me casar? Senhor, qual profissão que eu devo ter? Sabe, a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para nós, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é o melhor. Os planos de Deus para nós são planos de bênção e de paz, para nos dar um futuro e uma viva esperança. Quando Deus nos criou, lá no Salmo 139, no versículo 11, a palavra do Senhor está dizendo que Ele escreveu todos os nossos dias, foram determinados no livro de Deus, e o que Ele pensa para nós, a nosso respeito, são coisas boas. Mas nós precisamos buscar a Deus e saber por que Ele nos criou, para que a gente possa, sabendo buscar isso, trabalhar isso, viver isso, se esforçar para viver. Fala assim, eu vou me esforçar para viver a vontade de Deus. Vale a pena, querido, vale a pena se esforçar para viver a vontade de Deus. E o 18 ainda, para completar aí o relacionamento com o Senhor, não se embriaguem com vinho. Vinho aqui está representando bebida alcoólica, todo tipo de bebida alcoólica, cerveja, pinga, cachaça, uísque, vodka, tudo, né? Não se embriaguem com bebida alcoólica, vamos colocar assim, que leva aonde? Para onde a bebida alcoólica leva? Libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus, digam aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Seja cheio do Espírito Santo, não se embriague com bebida alcoólica, mas se embriague com o Espírito Santo de Deus. Se embriague com o Espírito Santo. É esse o conselho. O relacionamento nosso com Deus precisa ser intenso. Nós precisamos colocar o coração em buscar a Deus. E aí, dos versos 19 ao verso 20, ele está falando do relacionamento com o próximo. Seu irmão de discipulado, seu irmão na igreja, o irmão na fé, o irmão em Cristo, seu irmão de sangue, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega de trabalho, seu vizinho. Vamos lá, vamos ver, 19,
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A nossa conversação uns com os outros precisa ser uma conversação saudável, que glorifica ao Senhor, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então a linguagem sadia, uma linguagem sarada, nada de ficar pondo apelido nos outros, nada de ficar chamando os outros por apelido, né? Nada de ficar trazendo palavras que diminuem o irmão, que ferem o irmão, que exaltam talvez um defeito físico que o irmão tem, ou o tipo do cabelo que ele tem, ou o tipo de roupa que ele usa, ou a maneira que ele é, o perfil dele, né? Então, às vezes no mundo isso é tão comum, mas isso abaixa a estima das pessoas, isso machuca, isso fere, mesmo que a pessoa não fale, mas às vezes ela sente, e aquilo machuca, dói, e nós não vamos fazer isso, amém, irmãos? Verso 20, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo todo você vai estar dando graças a Deus, pelas pessoas que Ele colocou ao seu lado, pelas pessoas da sua célula, pelo líder que Ele colocou perto de você, sabe? Você vai dar graças a Deus. Então, aqui você tem, nesses versículos até agora que nós lemos, né? Como deve ser o comportamento do crente, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. Então são exortações, Ele está nos ensinando, Ele está nos exortando como que devemos nos comportar de um modo geral, na sociedade, no mundo, em todos os lugares. Como que o crente deve se expressar, porque o crente deve ser sal, o crente tem que dar sabor, o crente tem que ser luz aonde ele vai, ele tem que dar um bom testemunho, mais do que o que você fala, mais do que o que você aconselha aos outros, você tem que se expressar na sua maneira de ser. Por isso eu disse, o ser antes do fazer, porque tem muita gente que prega a palavra do Senhor Jesus, fala, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu, mas a pessoa dá um péssimo testemunho, é mentiroso, é brigão, quando alguém precisa dela, olha, querido, eu estou precisando que você trabalhe no meu lugar essa semana, na minha escala, semana que vem eu cubro você, não posso. É o crente que nunca está disposto a ajudar o outro. Mas ele é do mundo, bispo, por que eu vou ajudar ele? Você vai ajudar porque você é servo, porque você é crente, e porque você está querendo ganhar ele para Jesus. Você tem que dar, a sua obrigação é dar um bom testemunho para ele. Ele não tem a obrigação de dar testemunho bom para você, porque ele não é cristão, mas você é cristão, você tem essa obrigação. Bispo, não, querido, o que você é, o que você transmite para as pessoas, de um modo geral, fala muito mais alto do que o que você fala. Talvez você está falando coisas boas, mas você dá um péssimo exemplo, um testemunho. Você é grosso, você é sem educação. Se a pessoa falar algo para você e você não gostar, você revida com grosseria. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é disso que ele está tratando, ele está nos exortando como nós devemos imitar a Cristo. De que maneira nós imitamos ao Senhor? Bom, agora, ele exorta também as mulheres. No versículo 22 até o 24, tem uma exortação exclusiva para as mulheres. Olha só, mulheres, isso aqui é para as mulheres casadas. Sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. A mulher, ele está dizendo aqui, ela tem que sujeitar-se ao seu marido como ela se sujeita a Deus. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu falei que eram 7 exortações. A primeira era todos os crentes. A segunda é exclusiva para as mulheres. Mulheres, sujeitem aos seus maridos. Sejam submissas aos seus maridos. Conselho de Deus para as mulheres. Mas tem também, agora o próximo é para os homens. Vamos ver aqui do versículo 25
ao 33, ele está exortando os homens. Vai lá, 25. Maridos, homens casados, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tá? Verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então ele exorta a mulher a ser submissa ao seu marido, mas ele exorta o marido a amar a sua esposa. Se os dois, se marido e mulher, estão querendo imitar a Deus, dispostos a imitar a Deus, o casamento vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque o marido que ama a esposa, essa esposa não tem dificuldade de submeter-se a este marido, porque ele não vai pedir para ela coisas indecentes, ele não vai ser grosso, ele não vai ser mal educado, ele vai ser um marido que vai cuidar dela para apresentá-la a si mesmo, uma mulher alegre, uma mulher feliz, uma mulher abençoada. Só esse tantinho de amém, só baixinho assim. Quantos rapazes, quantas moças aqui pensam em casar? Tem que pensar nesse texto. Tem que pensar nesse texto. Porque a gente vê muito solteiro querendo casar, e quando casa, o casamento é só pé de guerra, é briga, é confusão, é gritaria, é panela voando, é o pau quebrando, e divorcia e separa. Por quê? Porque não aprendeu. Se a mulher souber o papel dela e o marido souber o papel dele, e cada um fizer o seu papel, vamos imitar a Cristo. Querido, por isso que Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Quando Jesus é o centro da nossa vida, glória a Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas aqui ele traz também exortação às crianças. No capítulo 6 agora, do verso 1 até o 3, do 6, do 1 ao 3, olha só: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha, honrar pai e mãe traz longevidade, vida longa. Quem honra pai e mãe tem vida longa. O que é honrar pai e mãe? É respeitar. Honrar pai e mãe é valorizar, é nunca falar mal do pai, nunca falar mal da mãe. Ah, bispo, mas meu pai é difícil. Mas é seu pai. Ele foi usado por Deus para te trazer no mundo. Nunca fale mal dele. Nunca zombe dele. Nunca o critique. Na Bíblia tem um dos filhos de Noé que zombou do pai. Cã, né? Algumas versões diz Cã, outras diz Cão. Ele zombou do pai. Ele viu a nudez do pai e ele zombou, ele riu e ele foi amaldiçoado. Então, honrar pai e mãe. Filho pequeno, filho jovem, adolescente que está na casa, debaixo da tutela do pai, antes de casar, antes de sair de casa, tem que obedecer pai e mãe. Horário de chegar em casa, conduta dentro de casa, respeito. É isso que a palavra de Deus está ensinando, está nos exortando. Se nós queremos ser imitadores de Deus, nós precisamos olhar e atentar ao que a palavra de Deus diz. Posso ouvir um amém? Galera jovem, posso ouvir um amém? Agora não é só para o jovem não, você que é velho, já casou, saiu de casa, né? Talvez você mora longe do seu pai, talvez seu pai mora em outra cidade, você talvez teve um conflito com seu pai,
mas você precisa de vez em quando ligar para ele. Se você tem um conflito e está de mal com seu pai, liga, pede perdão, marca, acerta. Querido, é isso que a palavra de Deus, honra teu pai e a tua mãe, até o fim ele será o teu pai. Deus está olhando isso. Isso é muito importante. Mas tem também exortação para os pais. Assim como a palavra ensina que os filhos têm que honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe, olha o que ela fala no capítulo 6, no versículo 4. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, ou instrução e conselho do Senhor. Essa versão que está dizendo, não irritem seus filhos. O pai, a mãe, tem que criar os filhos com todo o amor, com todo o ensino da palavra, ensinando, amando, tendo paciência com a criança, com o filho, com o jovem. Então, olha para você ver o tanto que a Bíblia é equilibrado, tanto que ela é maravilhosa. Ao mesmo tempo, todo mundo tem deveres e todo mundo tem deveres e responsabilidades, é isso? Ou nós estamos falando da mesma coisa? Direitos e deveres, é isso. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui que não estava batendo. Direitos e deveres. O filho é chamado a obedecer, mas o pai, ele tem uma responsabilidade de educar seu filho, porque quem é pai? O pai de todos nós é quem? Deus, não é? Mas o pai terreno, ele representa Deus para os filhos. E a mãe é a ajudadora do pai nesse processo. A mãe é a ajudadora. É o pai que representa Deus, é o marido. Mas a mãe é uma ajudadora. A mãe tem que estar junto com o marido para ajudar o marido a cuidar dos filhos. A palavra do pai é muito importante. A palavra da mãe ajuda também. A mãe sábia, ela não vai contra o pai. Seu pai falou isso, meu filho, mas seu pai é um tonto. Não, faz isso aqui assim, assim. Isso não é de Deus. Sabe, a educação dos filhos, o pai e a mãe têm que concordar. E quando o pai falar uma coisa, a mãe não pode desautorizar o pai, nem o contrário. Os dois têm que entrar em acordo para trazer uma única direção para os seus filhos, desde pequenininhos. Você sabe que a criança é muito esperta, a criança é inteligente, porque o ser humano é inteligente, isso vem de Deus, todos nós. E a criança é o seguinte, ela chega no pai, pai, posso fazer isso? Não. Aí ele vai para a mãe, mãe, posso fazer isso? Se o pai e a mãe não tiver acordo, o que a mãe vai fazer? Pode. E aí, o que ela fez? Desautorizou o pai. Mas como é que nós vamos cuidar disso, bispo? Pai e mãe tem que ter um acordo. Quando o filho chegar, pai, posso fazer isso? Espera aí, eu vou falar com a sua mãe primeiro. Vou ver o que ela acha aí, a gente dá uma resposta. Então, sabe, tudo é questão de você fazer a coisa certa. Quem quer fazer a coisa certa, vai achar os meios de fazer a coisa certa. E a palavra de Deus, ela é a luz de Deus para nós. Ela é o primeiro referencial, porque quando eu quero imitar a Deus, eu preciso ter a palavra como referencial na minha vida. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. O ser antes do fazer. Querido, primeiro nós precisamos ser, para depois nós fazermos. E a última exortação, não, tem mais duas ainda. Mais duas. Vamos lá. Aos empregados. Quem trabalha aqui? Quem é empregado em alguma empresa, tem chefe, tem patrão? Quem é? Levante a mão, deixa eu ver. Olha o que diz aí no capítulo 6, do 5 ao 8. Quanto a vós outros servos, aí está a palavra escravos, na visão que está aí no telão. Servos, trabalhador, obedecei o vosso senhor, ou o vosso patrão, ou o vosso chefe, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se você estivesse servindo ao próprio Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um
Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Diga um amém, querido. Queridos, como empregados, você precisa ser o melhor funcionário da sua empresa. Você precisa ser o melhor no seu comportamento, no seu relacionamento com as pessoas, na sua produtividade. Você não pode ser aquele cara conhecido como o crente preguiçoso. O crente preguiçoso. Não, misericórdia, irmão. Você precisa ser o melhor funcionário na sua empresa. Porque você tem testemunho, porque você é imitador de Cristo, porque as pessoas, quando elas quiserem aceitar Jesus, elas vão falar: eu quero ir para a igreja daquele meu funcionário, porque ele é um bom testemunho. Não tem nada mais precioso do que alguém que dá um bom testemunho. Não tem, amém, queridos? E por último, última exortação que ele traz aqui, no capítulo 6, no versículo 9, essa aqui é para os patrões, essa aqui é para os líderes, isso aqui é para quem está na posição de ter muitas pessoas debaixo da sua liderança. Vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quem é patrão, quem é líder, quem é dono de empresa e tem funcionário, quando o seu funcionário errar, quando ele chegar atrasado, quando ele fizer algo que te irrita, porque às vezes fazem algo que irrita a gente, fizer algo errado, que traz prejuízo para a empresa, não sai xingando, não sai brigando, porque você é crente, porque você tem que dar um bom testemunho. Chama a pessoa sozinha, não expõe ela na frente dos outros, conversa em tom normal, com educação, fala: fulano, eu te chamei aqui, porque aconteceu tal e tal situação, que estava na sua responsabilidade, você errou, você falhou. Se tiver que ter uma penalidade financeira, porque aquela ação ruim do funcionário trouxe prejuízo para a empresa, às vezes acontece, mas o patrão, ele tem que ser educado, ele tem que tratar a pessoa como ser humano, ele tem que separar o erro da pessoa. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o erro que ela cometeu. Então você separa as duas coisas. Toda pessoa é digna de ser respeitada. Agora, o erro que a pessoa cometeu, você pode falar: olha, eu vou chamar você aqui, você é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, mas você cometeu isso, isso, isso e isso. Isso não está legal, isso não é bom. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui são os conselhos da palavra de Deus. E é isso que é ser sal, é isso que é ser luz. É isso que é fazer a vontade de Deus, é isso que é viver a palavra, é isso que é ser imitador de Deus como filhos amados. Fala comigo: o ser antes do fazer. Você é chamado para pregar o evangelho, você é chamado para dar testemunho, você é chamado para ser bênção na vida dos outros, mas antes de você fazer, ganhar pessoas para Jesus, você precisa ser. Aliás, quando você ganha as pessoas para Jesus sem palavras, pelo seu procedimento, pelo seu testemunho, você ganha as pessoas. Quando você chamar elas para a igreja, elas vão querer vir. Quando você chamar para a célula, elas irão querer ir. Por quê? Porque elas olham para você o tempo todo e vê coerência, vê que você é um crente de verdade, que você expressa Jesus na sua vida. Quantos querem ser imitadores do Senhor como filhos amados? Amém? Fique em pé no seu lugar. Glória a Jesus. Então você viu aí que a palavra de Deus, ela traz conselhos, exortação para todos nós, nossa conduta, nosso relacionamento com Deus, uns com os outros, nossa conduta diante de todas as pessoas. Ela traz conselho para as mulheres, ela traz conselho para os maridos, ela traz conselhos para as crianças, para os jovens, em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, do empregado para com o patrão, do patrão para com o empregado. Para quê, queridos? Para quê que a palavra de Deus está trazendo esses conselhos? Para que a gente viva, se analise a sua vida. Você que é filho, você tem honrado seus pais? Você que é pai, você tem cuidado dos seus filhos sem irritá-los? Você que é um cristão, você tem se preocupado em dar bom testemunho lá fora? Sabe, é isso que nós precisamos entender. Imitar a Deus, imitar a Cristo. Esse é o nosso chamado, o ser. Eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus.
eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que dar, lute por isso, querido, batalhe por isso, ore por isso, busque a Deus por isso, leia a Bíblia, leia bons livros, não aceite você ser crente e viver uma vida como se você fosse do mundo, dando mau testemunho. Misericórdia, irmão, põe a mão no seu coração, ora a Deus, pede que Deus te ajude, que Deus te encha com a bondade dEle, que o Espírito Santo encha você da bondade de Deus, da glória de Deus, que Ele te atraia, que Ele desperte você para ter uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, uma vida da leitura da palavra, que você seja sério nisso. Senhor, eu tenho sido negligente na leitura da Bíblia, mas eu quero mudar isso. Eu quero ler todos os dias porções da Bíblia, eu quero buscar a tua face todos os dias, eu quero ter devocional todos os dias, eu quero imitar Jesus. Fala com Deus, querido, isso é pessoal, é você e Deus. Se você acha que isso é importante, se o conselho da palavra é importante para você, querido, lute por isso, lute por isso. Não permita que a sua vida ela esteja como as pessoas do mundo. Não, você não vai, sabe, os do mundo não são menor do que nós, não são menos do que nós, eles ainda não conheceram Jesus, mas você já conhece Jesus, a responsabilidade é sua, eles não. Quando a gente era do mundo, a gente não tinha essa responsabilidade, mas agora nós temos, porque nós conhecemos a palavra, porque nós sabemos que tem um propósito de Deus nisso. Ele nos chamou para sermos imitadores dEle, para fazermos diferença nesse mundo. Oh Deus, o Senhor conhece a tua igreja, oh Deus, o Senhor conhece o teu povo. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Deus, nós queremos viver, devemos viver a palavra. O Senhor disse que nós somos sal deste mundo para salgar, para trazer sabor aonde nós formos, aonde nós estivermos, em todos os ambientes aonde formos e estivermos presentes. O Senhor disse que nós somos luz para iluminar, meu Deus, para clarear, para abençoar, para apontar caminhos para as pessoas, para ajudar aqueles que estão próximos de nós, e para nós mesmos, Senhor, temos direção para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, fortalece os corações dos teus filhos, ajuda o teu povo, Senhor, a ter mais tempo de qualidade na tua presença, ajuda o teu povo a buscar, Senhor, ser, ó Deus, parecido com o Senhor todos os dias, a lutar por isso, a se converter todos os dias, a orar, a se humilhar na tua presença, a separar tempo de qualidade para estar com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, nós queremos ser imitadores do Senhor. Fala isso para o Senhor, fala: eu quero ser seu imitador, Senhor. Fala: meu Pai, eu quero ser seu imitador. Senhor Jesus, eu quero ser seu imitador. Espírito Santo, me ajuda. Fala, pede isso para Deus, querido. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado da igreja, querido. Sermos imitadores de Deus como filhos amados, sermos imitadores de Deus e andarmos em amor como Cristo. Ele é o nosso exemplo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor, dê o seu melhor em louvar a Deus. Feche os seus olhos, louve a Deus de todo o teu coração. Eu verei a tua face, se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se você puder levantar suas mãos. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo
de louvor seja a sua oração, meu irmão. o mesmo. Espírito Santo, Deus nós clamamos, jamais serei. transforma-nos para sermos como Jesus é. E quando teu amor Tenha liberdade, Senhor, tocar em de mudar tudo na nossa vida. eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Quando teu amor tocar em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós não queremos ser os mesmos que éramos antes de te conhecer. Senhor, nós queremos ser como tu és. Nós queremos imitar ao Senhor. Oh, em todos os ambientes aonde estivermos. Nós queremos, Senhor, que a tua glória, Senhor, ela esteja em nós, e que ela seja bênção na nossa vida, e que ela seja bênção para aqueles que se relacionarem conosco. Nós queremos ser verdadeiros discípulos, nós queremos ser pequenos cristos, nós queremos transmitir o amor do Senhor, o amor de Deus, às pessoas com quem nós relacionamos no nosso dia a dia. Espírito Santo, nos ajuda, molda a nossa mente, molda as nossas emoções, cura-nos interiormente, tira toda dor, Senhor, toda prisão, que caia toda prisão mental, emocional, todo pensamento contrário, todo pensamento que não é de Deus, caia por terra, remove da nossa vida, remove da nossa mente. Nós queremos pensar os teus pensamentos, os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos, pensamentos de bondade, pensamentos santos, pensamentos puros, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, talvez você esteja lutando interiormente com pensamentos, com situações, com prisões, e Deus quer te libertar disso. Eu quero chamar você para o altar, você que quer transformação de Deus na sua vida, você que quer ser um imitador de Deus. Você entendeu essa palavra, e essa palavra você disse: é para mim, Deus falou comigo. Então sai do seu lugar e vem para o altar, querido. Sai do seu lugar e vem para o altar. Vem para o altar, porque o altar é o lugar onde a gente faz aliança com Deus. E ao vir para o altar, você vai fazer uma aliança com Deus, que você vai lutar para ser diferente daqui para frente. Que Deus te ajude. Você vai lutar pedindo que Deus te ajude, que Deus te liberte de toda prisão, de todo pensamento contrário à palavra de Deus, que traz atitudes contrárias à palavra de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e você vai ser ungido. Mas enquanto você não é ungido, esteja orando, falando com Deus. Deixa o Espírito Santo mover as suas entranhas, o seu coração, a sua mente. Deixa o Espírito Santo mover todo o seu ser, em nome de Jesus. Nossos pastores, meus 12, meus líderes, nós vamos te ungir em nome do Senhor, em nome de Jesus. E Deus vai mover na tua vida, Deus vai tocar você, Deus vai trazer libertação na tua vida, Deus vai quebrar toda a cadeia, Deus vai romper todo o limite que tem prendido você, em nome de Jesus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Fala para Deus, eu não aceito ser o mesmo. A partir dessa noite, desse dia, deste culto, Senhor, eu quero ser um imitador do Senhor. Eu jamais serei o mesmo Quando teu amor tocar em mim. O amor de Deus está tocando em você. A bondade de Deus está tocando em você. A palavra de Deus está chegando até você. Para você vivê-la, colocá-la em prática. Para que ela mude você, para que ela opere na sua vida, transformação de Deus. E para que você possa ser instrumento de Deus, bênção de Deus, na vida de muitas pessoas por onde você andar. Você recebe? 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 Glória a Deus. Quero orar por você, abençoando você e assim também encerrando o nosso culto. Levanta suas mãos aos céus. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Senhor, o maior milagre do Senhor na nossa vida é a nossa transformação. E o Senhor não faz esse milagre sozinho. O Senhor precisa que nós concordemos com o Senhor. O Senhor precisa que nós nos submetamos ao Senhor. O Senhor precisa que nós coloquemos o nosso coração no teu altar. O Senhor precisa que nós nos consagremos a ti. E eu oro, Pai, declarando, Senhor, que a tua igreja hoje, a tua igreja volta-se para o Senhor. Meu Deus, a tua igreja, Senhor, hoje, ela quer ser semelhante ao Senhor. A tua igreja, Senhor, ela quer ser imitadora do Senhor. Eu abençoo a tua igreja para isso. Eu abençoo cada irmão, cada vida, cada família, cada jovem, casal, homem, mulher, todo o teu povo, para que o teu povo seja imitador de Cristo. Que esta unção, ela quebre todo o jugo. Nós declaramos que já quebrou, todo o jugo foi quebrado. E declaramos que o teu povo é livre para serem imitadores de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Que você possa ir em paz, querido. Um grande abraço. Deus te abençoe.